Bem-vindos ao podcast É Muita História e nós vamos continuar com a história das mulheres extraordinárias no Brasil. Hoje falaremos sobre Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, a Inconfidente, que nasceu em 1748 na cidade de Prados, Minas Gerais, morreu nesta mesma cidade no dia 27 de abril de 1828. Hipólita era uma mulher hábil, articuladora, estrategista e competente nos negócios. Hipólita Jacinta foi uma mulher com coragem suficiente para participar ativamente da Inconfidência Mineira, um dos principais movimentos separatistas do Brasil colonial. E, embora a maioria das narrativas históricas relegue muitos inconfidentes a um papel secundário, sem a participação de rebeldes como Jacinta, a conspiração sequer seria possível. Jacinta Hipólito chegou a eliminar provas que incriminavam os participantes e a se arriscar ao avisá-los sobre um traidor. Filha do rico casal de portugueses Clara Maria de Melo e do padre e de Pedro Teixeira de Carvalho, de quem herdou uma grande fortuna, era uma mulher instruída e com vasta cultura. Ela se casou com o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, amigo de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. O casal esteve entre os maiores articuladores do movimento que pretendia fazer da capitania de Minas Gerais uma república independente no fim do século XVIII. Hipólita permitiu que a fazenda Ponta do Morro, onde morava, fosse transformada em um ponto de encontro dos conspiradores. E quando a repressão da coroa portuguesa fechou o cerco em torno do movimento, ela demonstrou impressionante coragem. Em maio de 1789, escreveu uma carta ao marido e a outros inconfidentes, informando sobre a prisão de Tiradentes, no Rio de Janeiro, e revelando a traição de Joaquim Silvério dos Reis. Assim, pedia aos envolvidos que tomassem cuidado e os lembrava que lutavam por algo muito maior. Vou ler um trecho da carta. Dou-vos parte com certeza de que se acham presos no Rio de Janeiro Joaquim Silvério dos Reis e o alferes Tiradentes, para que vos sirva ou se ponham em cautela. E quem não é capaz para as coisas, não se meta nelas. E mais vale morrer com honra que viver com desonra. Depois que Francisco Antônio, seu marido, foi preso em 1789 por trair a monarquia portuguesa, ele chegou a escrever algumas cartas e ela chegou a receber essas cartas com antecedência. As cartas se destinavam não a ela, mas ao Visconde de Barbacena, governador de Minas Gerais. Nas cartas tinham informações sobre a rebelião e era uma tentativa do marido de ter a sua pena reduzida. Mas Hipólita queimou as cartas antes que fosse entregue, eliminando também outros papéis que poderiam comprometer os revolucionários. Não que ela não se portasse com o destino do marido, tendo em vista que vários recursos foram desprendidos para tentar libertá-lo. Disse até que ela mandou fazer um cacho de bananas de ouro maciço em tamanho real para ser entregue à rainha de Portugal, em troca do perdão a Francisco, mas o presente teria sido interceptado pelo Visconde de Barbacena. Em 19 de abril de 1792, João Francisco foi condenado ao exílio na África, onde acabou morrendo. Hipólita também sofreu sanções, tendo todos os seus bens confiscados, o que levou a demonstrar determinação e habilidade política. Hipólita escreveu ao governo português argumentando que boa parte dos seus tomados era herança de seus pais, que nada tiveram a ver com a Inconfidência. A batalha burocrática foi longa e durou de 1789 até 1795. No fim, muitos bens foram devolvidos a ela. Ao se colocar como exímia negociadora e competente administradora, ela rompeu com a imagem comum naqueles tempos de mulheres submissas.
Ela e o marido não tiveram filhos biológicos, mas adotaram os meninos Antônio Francisco e Francisco da Anunciação, que se tornaram homens de destaque no Império Brasileiro. O primeiro se tornou barão e o segundo padre e deputado da província de Minas Gerais. Se por um lado Hipólita se mostrou implacável na defesa de seu patrimônio, por outro se revelou generosa ao distribuir parte dele entre os mais pobres da região onde morava, como demonstra seu testamento e os registros da Igreja Matriz em Nossa Senhora da Conceição, em Prados. Morreu rica em abril de 1828 e só em 1999 veio uma homenagem póstuma com a Medalha da Inconfidência, a mais importante condecoração concedida pelo governo de Minas Gerais. A descoberta e a produção de ouro na região de Minas Gerais possibilitaram a formação de uma elite local ao longo do século XVIII. Muitos dos seus membros concluíram os estudos na Europa, onde entraram em contato diretamente com as ideias e os acontecimentos que anunciavam mudanças. A Inconfidência Mineira ela teve início na década de 1780 e foi motivada pelos ideais iluministas, pela independência dos Estados Unidos e, principalmente, pelo aumento dos impostos cobrados pelo governo português sobre a produção de ouro no Brasil. Formado um grupo de intelectuais, militares e comerciantes, o movimento pretendia transformar a capitania de Minas Gerais em uma república independente. Os rebeldes planejavam botá-lo em prática quando a cobrança de um novo imposto, conhecido como derrama, tivesse início. No entanto, a revolução não chegou a acontecer. Com a traição de Joaquim Silvério dos Reis, as principais figuras do movimento foram presas. Tiradentes, que assumiu a chefia do grupo, foi executado. Os demais foram condenados ao exílio na África, nesse caso os civis, e os religiosos foram enviados a conventos em Portugal. A Inconfidência contou com outras mulheres inconfidentes. Hipólita foi a única diretamente envolvida com a Inconfidência, mas outras duas mineiras participaram dessa história. A primeira é Bárbara Eliodara Guilhermina da Silvério. Ela era casada com um confidente, Alvarenga Peixoto. Ela não participou da conspiração, mas assim como Hipólita lutou por seu patrimônio após a condenação do marido. Ela recorreu contra o confisco de seus bens e foi igualmente bem-sucedida. Maria Doroteia Joaquina de Seixas é a segunda. Ela era a musa inspiradora do poeta inconfidente Tomás Antônio Gonzaga. Os dois estavam noivos quando ele foi preso em 1789. Ele foi acusado de participar da rebelião. Desde então, eles nunca mais se viram, mas o amor e a saudade contribuíram para que ele escrevesse Marília de Dirceu, um clássico da língua portuguesa até hoje.